outro dia, o Carla, Débora não estava aqui, mas a gente conversava sobre um número que é absolutamente espantoso. 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais é um número. Mais da metade do PIB brasileiro. Em debates, em discussões tributárias nos tribunais brasileiros. 4 trilhões de reais. Você fica pensando, pô, se você tem um sistema que gera uma demanda nos tribunais do tamanho de 4 trilhões de reais, você tem um grande problema. E a gente falou sobre isso, depois a gente trocou de assunto e eu fiquei com esse número na cabeça. 4 trilhões de reais, 4 trilhões de reais. Gente, o orçamento da saúde está na casa dos 120 bilhões de reais. O orçamento da educação está na casa dos 100 bilhões de reais. Então, você soma os dois, dá 200. Dá 20 anos do orçamento da saúde e da educação estão sendo debatidos neste momento nos tribunais brasileiros, no campo das discussões tributárias. E o que são essas discussões tributárias? O Estado cobrando de um contribuinte que acha que não tem que pagar, e o Estado acha que ele tem que pagar. O contribuinte que recebeu uma notificação adicionada a uma multa que deu um valor monumental que ele acha que ele não tem que pagar e o Estado quer que ele pague. Aí tem o Estado brigando com a União, né? O Tesouro brigando com os estados. Aí tem os estados brigando com os municípios. Aí tem o município cobrando também o morador sendo cobrado pelo IPTU. Aí tem uma cobrança de ICMS. Bom, quando você vai ver, é um bolo de coisas onde tem multas, tem correções e tem um monte de energia, um monte de trabalho, um monte de advogado, funcionários públicos, a Procuradoria da Fazenda Nacional, juízes, desembargadores, ministros, decisões que podem reverter alguns tributos. Aí o bolo fica tão grande que se a justiça dá uma decisão num determinado sentido, quebra o Estado, não sei das quantas. Se dá no outro, ele arrebenta o município. Enfim, é uma confusão monumental. Mas nós estamos falando de 4 trilhões de reais. Se tem algo que mobiliza 4 trilhões de reais, para a gente dar uma ideia do que isso representa, não em termos de valor, mas 40% das ações que hoje tramitam na justiça são dessa área. 40%. Imagina, Débora, você se livrar de 40% dos seus problemas, né? Ou um problema que representa 40% da sua dor de cabeça. É um mega problema. Tá aí um problema de 40% em volume e de recursos, 4 trilhões de reais, que dá metade do PIB brasileiro, mais da metade do PIB brasileiro, hoje sendo discutido nos tribunais. Bom, a primeira briga na justiça sobre um tributo seguramente deve ter ocorrido ali, não na justiça, mas deve ter, a primeira reclamação deve ter ocorrido 3.500 anos antes de Cristo, quando inventaram os tributos, né? Inventaram o tributo, inventaram a primeira queixa. Porque o tributo, ele não pode ser espontâneo, óbvio. Ele é imposto, daí o nome. E não é daí o nome. Tem que ser. Porque se fosse voluntário, primeiro que ninguém pagaria. Mas digamos que alguns pagassem, alguns receberiam benefícios do Estado, em detrimento de outros que, por não pagar, seriam preteridos pelo Estado. Então, ou você cobra de todo mundo para ter a obrigação como contrapartida de prestar um serviço para todos, e se não fosse assim, já há uma diferença grande entre os que têm e os que não têm. Imagina se houvesse um sistema de pagamento voluntário dos tributos, como isso iria... imposto. Não ia chamar imposto, e você iria provavelmente favorecer os mais ricos, que poderiam comprar, já compravam o seu lugar ao céu, né, no céu, comprariam o seu lugar na terra também, no espaço de ação do Estado. Mas sempre que a gente vai discutir esse assunto no Brasil, porque a reforma tributária vai acontecer. Se ela vai passar e vai ser o que a gente espera ou não, isso é outra discussão, mas vai acontecer a discussão tributária no Brasil. E toda vez que a gente discute tributos, a gente pode discutir a forma como o dinheiro é retirado da gente, porque a gente é assaltado, né? Os caras vêm e assaltam você 60 vezes diferentes. Imagina você sofrer 60 diferentes tipos de assalto. Tem os 50 tons de cinza, 60 tons de assalto. Porque é isso. Você é assaltada, Débora, toda vez, de formas variadas. É de partir o coração, SMS. Né? Quando você pega aquela notinha, a nota fiscal, você vê lá, valor em impostos. O que você está pagando de imposto? Aí você fala, meu Deus, dava para comprar
2 do que eu tô comprando. 2 do que você está comprando. Praticamente. Isso lá. Aí você vai em outro lugar, tem outro imposto de um outro tributo, de outro. Aí quando você vai ver, você paga vários tipos de tributos por vários motivos diferentes, de uma forma muito complexa. E quem ganha menos, paga mais. Porque o imposto sobre os alimentos, o imposto sobre o consumo, ele é alto e tem gente que só compra isso, não consegue ter outras formas, não consegue poupar, não consegue fazer nada. Então, a carga tributária sobre quem tem menos é proporcionalmente maior. Então, a gente poderia discutir a forma como o dinheiro nos assalta. Outra, por que a gente tem que pagar esse tanto de dinheiro? Seria uma outra discussão pertinente, né? Por que o dinheiro ele sai mais de uns bolsos do que de outros bolsos? É outra discussão que também é pertinente. A gente poderia discutir a eficiência do serviço público, a gente poderia discutir a eficiência da arrecadação, né? A gente poderia discutir também um conceito que é justiça tributária, né? É justo, o sistema que a gente tem hoje no Brasil é justo. Então, se a gente começar a discutir as razões pelas quais a gente tem que fazer uma reforma tributária ou as várias circunstâncias da reforma tributária, é uma conversa que não tem fim. Mas tem um lado dessa conversa que ela é muito objetiva, que é a maneira como a realidade tributária prejudica a nossa produtividade. Como nação, a empresa no Brasil, o trabalhador, todo mundo está prejudicado por essa produtividade. Né, por essa baixa produtividade. E olha que loucura, se você tem uma empresa, por exemplo, que produz tudo que ela faz num só CNPJ, ela paga um imposto de um jeito. Se ela, no entanto, abrir 10 empresinhas diferentes, ela vai pagar um imposto de outro jeito. Se ela contratar o serviço de outras empresas e só montar, ela paga um determinado imposto de um jeito. Se ela fizer todos os itens da escala, for a tal da verticalização, ela paga de outro. Puxa vida, por que será que a maneira como você produz um produto, sendo que no final você termina com aquele mesmo produto, por que aqui um potinho feito de um jeito e um potinho feito do outro, posto que para o consumidor será um potinho sempre, ele produz realidades tributárias tão diferentes? Por que se você produzir um perfume ou se você produzir uma água de colônia, como é que chama esse troço? Água de colônia? Água de colônia. Você produz uma água de colônia, você produz um perfume, eles têm tributos diferentes. Por que o tributo do perfume e o tributo da água de colônia é diferente? Por que uma sandália tem um tributo e um chinelo tem outro tributo? Qual é a lógica disso? Você põe uma tira a mais, aí a tentação de você chamar de sandália aquilo que é chinelo e de chinelo aquilo que é sandália para se proteger é grande. Aí vem a Receita e põe na sua orelha dizendo que você botou uma tira a mais para pagar um imposto a menos. É uma confusão. Mas o fato é, a gente precisa mexer nisso. Mexendo nisso, no entanto, e aqui eu acho que é o ponto central, a gente fez a reforma trabalhista no governo Temer. Foi importante, tinha que fazer. A gente fez a reforma da Previdência. Não acabou ainda, falta aquela PEC paralela de inclusão dos estados e municípios, mas a gente já fez. O Brasil está melhorando. Com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Mas a gente virou um país, a gente virou a Alemanha? Não. A gente virou a Coreia do Sul? Não. A gente está virando um tigre, uma China? Não. Bom, aí a gente vai fazer a reforma tributária. E a gente fala da reforma tributária, dando a ela a importância que ela tem, mas a gente vai fazer a reforma tributária. E aí a gente vai virar uma China, uma Coreia, uma Alemanha? Se for, a gente chegou à conclusão maluca de que o Brasil só tem um problema, né? Sendo que a gente tem uma saúde deficiente, a infraestrutura é deficiente, a educação é pavorosa, a lista é interminável. Aí a gente foi atacar um dos problemas, porque a gente tem vários. Se a gente atacar só a educação, vamos fazer as bases de um sistema de educação que vai ser revolucionário. Só daqui 30 anos vai aparecer o resultado. Se a gente começar a mexer na saúde, a gente vai começar a produzir mais? Não. A gente vai começar a viver melhor, mas a gente não vai produzir mais. Se a gente mexer no saneamento, a gente vai viver melhor, mais saudável, mas a gente também não vai produzir mais. A reforma da Previdência vai fazer a gente produzir mais? Não. É o conjunto. Porque esperar que a reforma tributária, que é em nome da racionalidade, da justiça, não é justo que as empresas paguem tanto, não é justo... É importante que elas paguem sobre o que elas ganham, sobre o lucro. Não sobre aquilo que elas produzem. Aí elas vão investir e são tributadas. Não faz sentido. O imposto no processo produtivo,
né? Ok, então a gente vai e faz um sistema mais justo, como fez o da Previdência, faz um sistema tributário mais justo. No dia seguinte a gente começa a produzir mais. No dia seguinte a gente deixa de ser um país do agronegócio para se tornar no país do software. Não, a gente vai deixar de ser o país do commodity para ser um país de softwares, da economia da informação. Isso não vai acontecer. Então é importante que a gente não tenha a falsa ilusão de que existe um problema para ser resolvido. A gente foi construindo ao longo do tempo tantos problemas, tantos males, tantos defeitos, que eles precisam ser desmontados aos pouquinhos. E leva muito tempo para desmontar. O próximo para a gente desmontar, aparentemente, vai ser este da reforma tributária, do nosso sistema tributário, que é pavoroso. Mas a gente não pode ter ilusão. É igual o negócio da Previdência. Sem fazer, a gente está na roça, no pior cenário possível, e fazendo, a gente continua no jogo. O que não significa que a gente dá um passo rumo ao primeiro mundo. A gente dá um passo porque é feito esteira. Se você parar de andar em cima da esteira, você cai. É uma esteira. Então você dá um passo para continuar no jogo, continuar rodando e poder se exercitar para que o Brasil possa, ao final do enfrentamento dos nossos principais desafios, eu citei aqui alguns, mas a gente vai, ao longo do tempo, poder discutir todos eles, aí sim mudar de patamar. A Coreia conseguiu. A Alemanha conseguiu. A Alemanha enfrentou 2 guerras. E ela perdeu a guerra. Então, quem perde a guerra, e ela perdeu as 2 guerras, o processo de reconstrução é muito mais complicado. O Japão se reconstruiu, né? E o Brasil? Quando vai chegar a nossa vez para a gente poder, não por um tempo curto, num voo de galinha, aparecer com destaque na imprensa internacional como a nova oportunidade do mundo, que é do que fala o Paulo Guedes sempre, a gente deixar de fazer o voo da galinha. A gente precisa decolar e aí levar junto toda a sociedade, não um avião que só comporte os amigos do rei, os campeões nacionais, os favorecidos pelo juro subsidiado. A gente precisa de um barco gigante que seja uma Arca de Noé, que não leve só 2 exemplares de cada espécie, leve todos juntos, 210 milhões de pessoas, para a gente mudar de patamar juntos. Imbra Blindados, uma empresa com mais de 30 anos no mercado, homologada pelas principais montadoras. Traz no seu DNA qualidade e proteção à vida. Produz o vidro Space Glass com tecnologia exclusiva que garante 10 anos contra a delaminação. Venha nos visitar em nosso novo showroom e conhecer esse novo conceito, conforto, requinte e atenção aos detalhes. Avenida Europa 459, o endereço da sua segurança. Acesse imbrablindados.com.br. Imbra Blindados, segurança para sua vida. Sabe por onde começam as suas vendas de fim de ano? No ouvido do seu cliente. Porque no exato momento em que ele ouve esse som, imediatamente experimenta emoções de pura alegria. Por isso, na hora de anunciar, lembre-se por onde tudo começou e de quem fala direto ao ouvido e ao coração dos brasileiros. Na alegria de comemorar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Eduardo Eneg, lembra que ontem, mais ou menos nesse horário, a gente falava sobre o Uber Favela? Lembro. A Débora Alfano não estava aqui, não. Mas enfim... Falamos no Alta Frequência também. No fim do Nós dia. É que nós estávamos lá também. Então. É um caso muito curioso. E aí, hoje a gente continua com a história. Uma denúncia do nosso colega aqui da Rádio Bandeirantes, do Agostinho Teixeira. Policiais que trabalham perto da favela de Heliópolis confirmam que o Uber Favela domina a região e admitem que nem os carros da PM entram na comunidade. Pois é. A gente mostrou ontem por aqui que o serviço clandestino é o único que tem permissão do crime organizado para circular pelas favelas da capital, também da Baixada Santista. Quem não faz parte do chamado UBF, que é o Uber Favela, está proibido de entrar na região. Por telefone, a reportagem da Rádio Bandeirantes conversou com um dos policiais militares da primeira companhia da PM, que é responsável pela favela de Heliópolis. Sem saber que estava sendo gravado, o agente confirmou que o Uber Favela domina a comunidade. Eu também já ouvi falar isso, que tem os Uber Favela que podem rodar aqui dentro da favela e tem uns que não podem. Então, tanto aqui como em Diadema, é muito difícil, pode estar lá quem conhece.
porque até a viatura não entra aí dentro, então é só quem conhece mesmo, entendeu? Justamente o que a gente falava ontem também, né? O que esses locais têm em comum? A ausência do Estado, da presença do Estado. E é isso, nem mesmo o policial, uma viatura sozinha consegue fazer o policiamento. A gente observa em comunidades violentas ou muito grandes, né, muito populosas, muito densas, por exemplo, do Perialto na zona norte de São Paulo. Você não encontra uma viatura sozinha. São algumas viaturas que fazem operações, porque o policial sozinho, nesses locais, muitas vezes se sente vulnerável. Uma moradora de Heliópolis, que preferiu não ser identificada, reclamou que a polícia sabe da irregularidade, mas não toma providências. O ponto dele é lá dentro da favela. A polícia fecha os olhos, ninguém vê. Se a polícia passa ali do lado, só tem ele lá. Não concorre, não tem como. Porque ele é amigo dos irmãos. É o povo do PCC. E os irmãos não deixam, né? Não pode ter concorrência. Questionada, a Secretaria da Segurança Pública disse apenas que reforçou o policiamento em áreas com mais casos de roubos e furtos de carros. Como mostramos ontem, a entrada do crime organizado no setor de transportes coincide com o aumento da violência, né? Só em setembro, 4 motoristas de aplicativo foram mortos. Profissionais da categoria participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa pedindo mais segurança, mas nenhuma providência foi tomada até agora, segundo esses profissionais. Olha, toda vez que a gente ouve os políticos falando sobre o problema da segurança nas campanhas, nos debates eleitorais ou mesmo dando satisfações para a sociedade, a impressão que dá é que eles tentam minimizar o tamanho do problema, que é a segurança e mais a forma como setores físicos do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e de outras regiões do Brasil também, foram privatizadas, tomadas pelo narcotráfico. E tentam diminuir porque senão eles têm que admitir que naquele setor eles também não têm condições de tocar as coisas, como a gente consegue ver na saúde, como a gente consegue ver em outras áreas. Então, falta creche numa quantidade absurda. Falta, por exemplo, a gente consegue diagnosticar rapidamente um câncer de mama, e o Brasil é destaque em diagnóstico precoce de câncer de mama, mas e para iniciar o tratamento? Não consegue. Então você diagnostica rápido, mas não consegue iniciar o tratamento. Então a gente é muito melhor no diagnóstico do que alguns países admirados, só que a gente não consegue ser admirável para iniciar o tratamento. A gente está numa batalha difícil de enfrentar nesse campo. Na área de segurança é muito semelhante, só que dá medo, um medo diferente. Se você começa a falar, olha, tem uma área em São Paulo, tem uma área no Rio de Janeiro, tem uma área em Belo Horizonte, que a gente não pode entrar. Você já viu algum governante falar isso? Eu não posso entrar lá. Não admite. Não admite. Ele diz o seguinte: com tecnologia, com armas, estamos enfrentando cada vez melhor. São Paulo mais segura. São Paulo cada vez mais blá, 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 blá. Isso em todos os estados. Os governadores falam a mesma coisa. Até há avanços que precisam ser registrados. Mas neste campo aqui, se houvesse um avanço, o Uber Favela teria sido fechado. Ele não teria surgido, ele teria encerrado. Então a notícia aqui do Agostinho seria: noticiamos o encerramento das atividades do Uber Favela, dado o trabalho extraordinário da polícia para combater esse tipo de organização. O que a gente não consegue. É uma batalha difícil, tem que admitir que é difícil, a começar pelo Estado, os governantes que não admitem. Não admitem e a gente não tem coleta, entrega de de produtos. Você tem regiões no Rio de Janeiro em que não se entrega, o caminhão não leva coisas para aquela loja, porque senão vai ser roubado. Quem admite isso? O ajoelhador do Rio de Janeiro, que fica tentando puxar o saco do Gabigol, aquele cara admite alguma coisa? Não admite nada. Então é bem complicado isso.